Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver a continuação da AU de Super Smash Bros. Então, para aqueles que não assistiram a parte 1, eu recomendo que assistam antes de continuar esse vídeo, pois muitas coisas que vão ser mencionadas, talvez alguns de vocês não entendam, já que não assistiram a parte 1. Dito isso, eu vou dar um breve resumo do que aconteceu na obra até o momento, para aqueles que já viram o vídeo anterior, apenas relembrar um pouco os momentos. Então, quem não assistiu o primeiro vídeo pode ficar um pouco perdido. Resumindo basicamente o que aconteceu até o momento, essa infecção se iniciou, aparentemente iniciando com Kirby, após ele receber um tipo de picada que não sabemos de onde veio. Ele foi o primeiro infectado e acabou infectando também outras pessoas, ou simplesmente outros personagens. E também acabando fazendo alguns personagens irem de F, como exemplo o Mario, ou até mesmo alguns acabando ficando infectados. Temos que lembrar que estávamos acompanhando dois grupos, sendo o grupo do Dr. Mario e também o grupo do Ness. Aparentemente, o Ness está focando em encontrar o Crazy Hand e o Master. Já o Dr. Mario está tentando encontrar uma cura. Ok, agora que nós relembramos os últimos acontecimentos que eram importantes que foi mostrado para a gente, agora vamos para o vídeo. O vídeo já se inicia com a foto do Mewtwo, onde tem uma interrogação. Ou seja, ele está vivo? Bem, acredito que ele não está realmente vivo, e sim, é um infectado. Outra coisa que me faz perceber isso é que no final, quando mostra a foto dele novamente, nós vemos que ela está um pouco roxa, como se fosse a infecção. Após isso, nos é mostrado o grupo do Ness. Eles estavam caminhando até que de repente se trombaram com simplesmente o Dr. Mario. Rapidamente o Ness se mostrou muito alegre por se encontrar com ele, e disse até que pensava que ele estava morto. O Dr. Mario diz que realmente a versão original dele, o Mario que é considerado o normal, realmente morreu, como nós vimos anteriormente pelo Kirby. O Ness então muda de assunto e acaba perguntando para o Dr. Mario se ele também está pesquisando o vírus, e até fala que eles poderiam utilizar o conhecimento de ambos para tentar pesquisar essa situação, mas o doutor apenas responde que tanto faz, portanto que aquele garoto não arrume problemas, e também acaba dizendo que irá examinar cada um do pessoal que está no grupo dele, provavelmente para procurar se não tem nenhum infectado. Rob, where are you? I need your help with something. Bem, basicamente o que acontece é que o Mewtwo de repente aparece e acaba tocando tanto o Rob como também o Dr. Mario. Para aqueles que não se lembram, o Mewtwo estava ali de quarentena, mas ele acabou não ouvindo muito bem o Dr. Mario e saiu sem permissão. E ele acabava, de certa forma, sendo finalizado pelo Olimar. Também era um infectado que estava naquele local naquele momento. Mas então, como foi mostrado para a gente, o Mewtwo, na verdade, se tornou um infectado, assim como o Olimar. Então nós vemos que os dois aparecem juntos e acabam dando um fim à vida do Dr. Mario. O grupo do Ness acaba saindo do local, provavelmente tentando fugir do que seriam essas criaturas, já que é provável que o Mario também vire um infectado. Outra coisa que é bom mencionar é que aparentemente o Ness acaba perdendo o seu chapéu durante essa situação. Continuando o vídeo, agora nos é mostrado basicamente uma mensagem bastante enigmática, onde diz:
Ele não está mentindo. Ele não estaria mentindo. Ele não sabe, mas ela pode ter suspeitado desde o início. Após isso, nos é mostrado o Pete, juntamente com a Palutena. A Palutena pergunta para o Pete se ele se lembra de Super Smash Bros. Quando eles foram convidados para citar o jogo. O Pete diz que sim, e que viu o que aconteceu com o Dr. Mario. E com isso, ela pede para o Pete ir atrás de todos os convidados do jogo e tentar ajudar eles, e os fazer encontrarem o mundo da luz. Ela também pede para que ele sempre se preocupe consigo mesmo, perceba se ele está ficando infectado ou não, já que qualquer coisa pode fazer ele se tornar infectado, seja uma picada ou simplesmente um tentáculo de uma pessoa infectada o machucando. Com ela pedindo para que ele tenha cuidado, ela dá uma informação, diz que encontrou a localização de Mega Man, e também fala que como ele é um robô, provavelmente ele é imune a esse vírus, pede para que o Pete vá atrás dele. E então, quando ele vai embora, nós percebemos algo. A Palutena está infectada no nível 4. Ela acaba se desculpando com o Pete no seu próprio pensamento. I'm sorry, Pete. Agora, na visão do Pete, ele acabou encontrando o que ele procurava, mas então ele acaba fazendo uma pergunta bem estranha. Robôs não ficam infectados, certo? Dando a entender que talvez o Mega Man não esteja realmente puro e tenha se tornado infectado. Não nos é mostrado, mas se dará a entender. Após isso, novamente nos é mostrado mensagens enigmáticas que dizem: por que eles têm que sofrer tanto quanto você? Eu sei que não era sua intenção, mas foi sua culpa? Você certamente acha que é, não é? Isso não faz parte da sua imaginação. Eles são reais, certo? Mas você é. Você não pode deixar se consumir por qualquer horror que você criou, pois você os criou. Com isso, novamente nos é mostrado novas notas do Ness do dia 10. Basicamente, ele diz que o grupo dele voltou para a casa do Villager. Ele está tentando dormir, mas não consegue, pois está muito traumatizado com o que ele viu. Ele até menciona que a Shake tem tentado fazer companhia para ele, e também o Marty tem tentado ajudar o Villager a se acalmar. É bem provável que daqui pra frente o Villager vai começar a ficar menos inocente, devido a tudo que ele já viu até o momento. Isso é apenas uma opinião minha. Continuando nas anotações do Ness, nós temos um pequeno quadrado. Dando um zoom nele, nós temos basicamente um texto que diz: naquele dia, quando nossa luz se foi, este mundo começou a se acabar. Em suas vésperas, um nascer do sol desapareceu no escuro, desligando sua voz. Novamente nos é mostrado as notas do Ness. Ele acaba fazendo uma pequena atualização, dizendo que de alguma forma ele conseguiu algumas das pesquisas do Dr. Mario. E nos é mostrado que essa pesquisa que ele acabou encontrando é a do Kirby, do primeiro infectado. Basicamente o que é mostrado é tudo que já foi dito para a gente. Mas há uma coisa nova, simplesmente aparecem pequenos textos que precisam de muito zoom para conseguirem ser lidos. Basicamente, eles estão contando uma pequena história. Eu acabei traduzindo cada um deles e colocando na ordem que eu acredito que seja certa. O texto diz: naquele dia, quando a nossa luz se foi e este mundo começou a se acabar, em seus olhos eu vi o sol desaparecendo na escuridão, desligando tudo. Ruídos cresceram nos espaços, esticando você além do tempo. Elevar-se não é uma opção que você pode assumir, cintilando através do seu coração. Essas pequenas faíscas lutam por suas vidas. Todos sofrem a luta. E então as tempestades de mudança atiçam as chamas, destruindo esses desejos ao vento. As cores desaparecem em uma espiral de vergonha. Uma voz distante chama por um passado sem fim. Conte sua história. As escolhas precisam ser feitas. Você não está bem quando não consegue ser você mesmo. As cores desaparecem em uma espiral de escuridão. As vozes agora começam a vir de longe. Este monstro que você criou não pode ser condenado. Agora você só pode perguntar para si mesmo por que está vivo. Bem, falando rapidamente sobre esse texto, eu achei ele realmente bem filosófico, então não entendi muito bem algumas coisas, mas eu consegui tirar uma casquinha. Basicamente, o que eu consegui entender é que esses textos que foram mostrados para a gente desde o início dessa AU até o momento, eu acredito que seja do criador do próprio vírus. Seja lá quem fez esse vírus, está escrevendo essas coisas. Como é mencionado que foi feita uma criatura que não pode ser condenada, ou seja, não tem como ser parada. E o criador se arrepende tanto disso que ele se pergunta por que ele ainda está vivo. Continuando, agora nos é mostrado novamente uma nova nota do Ness.
sendo novamente do dia 10, ou seja, ele acabou de ver a pesquisa do Mario e acabou fazendo essa nota. Basicamente, ele começa a pedir desculpa para o Mario, dizendo que ele não entende o porquê ele sobreviveu. Ele menciona que o Cap está realmente devastado após ver o Mario indo de F novamente. Mesmo não sendo um Mario original, ainda era parecido. Continuando, o Ness continuou se culpando, se perguntando por que não foi ele, por que ele está vivo. Ele fala que vai tentar dormir um pouco, mesmo que a cabeça dele esteja doendo muito. Ok, essa anotação dá duas aberturas para duas opções. Simplesmente, talvez o Ness esteja infectado, já que é mencionado no final que ele está com a cabeça doendo. Talvez seja um dos sintomas. E outra coisa é que ele se culpa, dizendo que ele não sabe o porquê ele está vivo, assim como é mencionado naquelas frases anteriores. Então talvez seja um Ness. É uma situação bem estranha, talvez seja apenas uma semelhança de frases, mas mesmo assim é bom ficar de olho. Outra coisa que não podemos esquecer de mencionar é que é mostrado para a gente, juntamente com a frase "porque eu ainda estou vivo", mostrando todos que foram infectados e mortos pelo que seria essa infecção. Bem, quase todos, né? Mas o mais importante é o que aparece no final, sendo o próprio Mario, onde ele está com os olhos arregalados, ainda chorando, até que alguém se aproxima dele. Ou seja, talvez o Dr. Mario ainda tenha uma chance de sobreviver. Após essa cena, nos é mostrado novamente um texto, só que esse texto já é repetido, é o mesmo que apareceu nas anotações do Kirby, provavelmente para aqueles que não conseguiram dar um grande zoom. O texto realmente não muda em nada. Após isso, finalmente o episódio termina, e nós vemos a tabela dos personagens. No vídeo anterior, vocês disseram bastante coisa sobre essa tabela, dizendo que tinha algum X, etc. Eu não tinha percebido, mas agora eu vou analisar junto com vocês. Bem, as fotos dos personagens que estão normal provavelmente são as pessoas que ainda estão vivos. Já aqueles que estão com X são aqueles que foram de F. E os roxos, como eu mencionei, seriam os infectados. Com isso, podemos saber que os vivos são Ness, a Shake, o Matt, o Villager, o Mega Man, o Banjo e, surpreendentemente, o Dr. Mario, onde ele não está nem infectado e nem dado como morto. O que já é bastante surpreendente dele não estar infectado, já que sabemos que, simplesmente, após ser atacado por um tentáculo ou levar uma picada, automaticamente você é infectado. Mas continuando, os mortos são o Mario original, que foi morto pelo Kirby, o Yoshi, o Luigi, a Princesa Peach, a Princesa Daisy, o Robbie. Bem, rapidamente lembrando a morte de cada um, o Dr. Mario foi morto pelo Kirby, o Yoshi, juntamente com o Luigi, foram mortos por uma planta piranha que apareceu. As duas princesas também foram mortas por essa planta piranha, e logo depois nós temos o Robbie, que foi destruído pelo Mewtwo. Bem, já os infectados são o Kirby, o Pichu, o Mewtwo, o treinador de Pokémon e seus Pokémons, o Olimar, juntamente com seus Pikmins, a Palutena, também essa tal planta piranha, o Swordfight e também a Rosalina. Bem, e agora podemos finalmente dizer que por aqui acabou. Agora, rapidamente, eu vou dar um breve teorizada junto com vocês, dizendo o que eu consegui entender até este momento. Lembrando que eu não sou dona da verdade, se alguma coisa que eu falar estiver errada, ou vocês discordarem de alguma forma, pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre gosto de ver a teoria de vocês, que às vezes até está melhor que a minha. Dito isso, eu vou dar aqui duas opções. A primeira é que realmente toda essa infecção é provável que tenha se iniciado através de um personagem específico, e aparentemente não foi de propósito, já que aqueles textos que são mostrados para a gente dá a entender que é escrito pelo criador desse tal vírus, já que é sempre mencionado que essa pessoa fez algo que ela repudia, que ela se arrepende de ter criado algo que se arrepende. Um monstro que não pode ser condenado. Dito isso, eu acho que é o que faz mais lógica.
Continuando, o fato do Dr. Mario ainda estar vivo é o que mais surpreende toda a situação. Talvez ele seja imune, porque nós vimos que realmente ele foi machucado pela criatura. Ele deveria estar infectado e acabar se tornando uma das criaturas, mas simplesmente ele está bem. Como isso é possível? Talvez ele tenha conseguido achar uma cura e se injetou nisso, ou simplesmente ele seja imune. Outra pergunta que temos é simplesmente quem é o personagem que chega perto do Mario, provavelmente para ajudá-lo. Eu ainda não sei porque só dá pra ver o pé, mas sabemos que é um personagem peludo. Pode deixar aqui nos comentários se vocês têm alguma ideia de quem poderia ser. Continuando, outra situação que temos que lembrar é o fato que o Ness menciona estar com dor de cabeça. Eu vou continuar batendo nessa tecla porque eu acho que o Ness vai estar infectado provavelmente nos próximos episódios, o que pode ser um grande problema, já que até o momento ele é quase a única pessoa que nós estamos vendo as anotações. Antes tinha 2 grupos, o do Mario, do Dr. Mario no caso, e também do Ness, mas agora sem o Dr. Mario, pelo menos por um tempo, e também se o Ness acabar ficando infectado, pode acabar piorando a situação. Mas isso vai ser interessante, se ele realmente estiver infectado, ele vai continuar fazendo suas anotações, então nós poderemos ver o que se passa na cabeça de um infectado. Mas basicamente um grande resumo do que eu acho que vai acontecer nos próximos episódios é isso. O Ness começando a enlouquecer aos poucos a cada estágio que acontece da infecção no seu corpo. E nós iremos ver as suas anotações de quem está passando por isso. Outra coisa será a volta do Dr. Mario, de alguma forma talvez imune, o que será bastante interessante para a obra. Também temos que lembrar que o Ness, juntamente com seu grupo, ainda está procurando o Crazy Hand e o Master. Então, quem sabe nos próximos episódios eles consigam encontrar. Bem, agora, continuando, falando agora sobre a segunda opção de teoria do que pode acontecer nos próximos episódios e até do que seria essa grande infecção, eu vi em um comentário do YouTube no canal do criador, onde a seguinte pessoa disse que tudo isso, na verdade, que está acontecendo no jogo, seria, na verdade, um vírus. Quer dizer, não exatamente um vírus, e sim um mod de jogo. É dito que uma criança estaria brincando e estava com já tédio do jogo do Super Smash Bros. E acabou abaixando um tipo de mod diferente de infecção no seu jogo. E aí explicaria do porquê Super Smash Bros. Estaria tão estranho com essa grande infecção entre os personagens. Então a ideia seria que essa criança teria instalado esse mod para tornar Super Smash Bros. Não tão chato aos seus olhos, e cada personagem que ele escolhe fica infectado. Então talvez o narrador do jogo saberia que o verdadeiro culpado é a pessoa que está jogando esse jogo. Mas bem, isso foi só um comentário que eu vi, eu achei bastante interessante essa ideia de que tudo seria apenas uma versão de mod de infecção, que estaria fazendo todo esse caos acontecer dentro do jogo. Mas bem, é apenas uma ideia. Outra coisa que eu tenho que mencionar antes do vídeo acabar é que o criador acabou dizendo que vai fazer uma pequena pausa dessa animação. Então, ele ficará em um pequeno hiatus. É bem provável que demore mais alguns meses para sair mais episódios. Então, até lá, teremos que esperar. Por favor, deixem aqui suas teorias. Também vão no canal do criador. Deixem um like lá, se inscrevam no canal dele, comentem falando sobre a obra, quem sabe ele possa ver. E também façam a mesma coisa aqui no meu canal, por favor, deixem um like, se inscrevam. E também vão no meu Instagram, chamado Kizona. Lá eu posto sempre avisando quando vai ter e quando não vai ter vídeo. Dito isso, espero que tenham gostado e até a próxima!